Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Muito obrigado a todos que estão acompanhando o nosso canal no YouTube. Um assunto puxa o outro, eu e o professor Maurício, que aqui está. Tudo bem, professor? Tudo bom, Oswaldo? Tudo certo. A repercussão do nosso canal devagarinho, né? Como diz o outro, a gente vai chegando, né? Meia Não dúzia de tem ouvintes. esquemão, né? Meia dúzia Como diz o de... Hélio Telino, meia dúzia de telespectadores. O Hélio Telino dizia, meia dúzia de ouvintes, aí, o suplicante aí que me ouve. Aqui a gente tem alguns suplicantes, só que aqui já está em 1190 sem comprar, viu? Sem pedir aquele negócio Aqui não tem nem patrocínio, né? de impulsionar. Não, impulsiona Não, aí, que é para botar que você tem 10 mil seguidores. O impulsionamento tem aqui é a nossa língua, né? Impulsiona. A nossa língua impulsiona. Então, um assunto puxa o outro. É um canal aqui no YouTube que você pode acessar, Rosalvo Nogueira, lá você vai ver a nossa logomarca. Um assunto puxa o outro, colocando em pratos limpos. Por que a gente colocou esse título, hein, Maurício? Porque o que a gente ouve aqui na imprensa, na mídia, e principalmente essa mídia radiofônica, a experiência que eu tenho é que mídia radiofônica em Sergipe, na política, ganha mais do que a TV, né? Com Ganha mais do certeza, que a audiência, o povo gosta daquela fofoca. pauta até as televisões. É, né? Pautas, eu ouço muito televisão, o que revela no rádio de manhã, meu dia nas televisões aqui, né, nos dois canais comerciais, é o que mais vai. E todos exclusiva, É exclusiva, só eu tenho. sem imparcial, né? Só eu tenho, mas quando fala não é. Não aqui o verdadeiro jornal. Aqui você fala. Aqui é você já ouviu? Verdadeiro. Aqui você fala aquela coisa toda. No nosso aqui você pode acessar aí nos comentários, pode fazer sua crítica, claro, educada. Mesmo porque nós não estamos aí imunes a nada, né? A nada, nós não somos donos de verdade. Agora, uma coisa certa, quando se fala em docinho de coco, CC gordo, que não sei o que tem o CC, Maurício tem o CC de rosa, aí nós não temos. O CC que eu tenho as axilas, né? Mas com meus desodorantes não tem. Então, essa é uma vantagem desse canal, e eu quero, sabe, Maurício, destacar, toda vez que a gente está gravando, eu relembro, porque os ouvintes, os telespectadores principalmente, que estão me encontrando, e você também, querem dizer, rapaz, estou no seu canal, porque no rádio eu não aguento. Eu peço perdão aos colegas de rádio, eu não tenho culpa. As pessoas estão sem acreditar mais nessa mídia radiofônica, porque está demais. Você está ouvindo um programa, o cara faz, não, porque o prefeito, a prefeitura de Aracaju está com a saúde na boa e tal. O governo do estado lançou, o próprio jornalista, radialista, faz a propaganda, ou seja, o testemunhal. Aí é difícil. Mas eu vou mais além, Ronaldo. Essa semana eu vi uma coisa interessante. As emissoras ficaram se pautando a partir de um personagem. André Moura, nunca teve nada contra ele, nunca teve tanta evidência na rádio, virou a pobreza de pauta. Foi tão grande que a pauta da semana de quarta-feira maior, a passada, até hoje de manhã, foi André Moura de A a Z, parecia arroz. O que eu quero dizer é o seguinte, embora André Moura queira ou não queira notícia, né? Mas tem várias notícias. A cidade parece mais um bairro de Higienópolis, um bairro, ou seja... Esse bairro de São Paulo grande. A cidade, escuta só, André Moura, Zezinho e tal, é notícia sim, mas, por exemplo, André Moura entrevistou uma rádio de manhã, na outra de tarde, na outra de noite, de madrugada tem também. Então, sabe, então, o que é isso aí? Pobreza de pauta. Pobreza de pauta. Então, não só... Tem notícia aí, por exemplo, o governador anunciou aí um projeto aí de digitalização, o próprio Jogo da Primavera hoje, então, tem várias pautas, mas parece que o X da questão... E a eleição nem começou ainda, né? E você então, não vê, Maurício, você que é professor... Fica parecendo, sabe o quê? Parecendo e passando a sensação de que as rádios estão recebendo aquele docinho para botar na mídia. Não, mas você não tem a dúvida que os empresários daqui, eles querem doce de cocão, doção de coco. Mas está muito explícito, não dá nem para disfarçar mais. É isso que eu estou dizendo, a gente está recebendo, eu agradeço. Semana fui interpelado por um senhor, ele parou, vai conversar comigo, sentou, disse, olha, você não está mais no rádio, mas eu já estou no seu canal. E cá para nós elogiou, olha, aquele professor Maurício, talvez o senhor não conheça, é um professor concursado do Estado, 34 anos, ele tem 3 graduações, uma de comunicação e outra de economia, inclusive, alguns líderes políticos famosos estudaram com o seu colega, né? Mas não fez nunca... Alguns até trabalham de monografia juntos, né, seu fulano? Mas tem os estudos econômicos desses ex-alunos, para o bem comum? Para o bem comum deles.
Era o bem comum deles. Pois bem, é nesse nível aqui que a gente fala, um assunto puxa o outro, e colocando em pratos limpos. Porque quando a gente não deve a cabeça, a melhor coisa, e quando eu falo aqui em ética do jornalismo, eu sei que tem gente que não gosta. Nós não somos a promotora do mundo, estamos aqui para a promotora do mundo. Nós estamos mostrando aqui como funciona, destrinchando esse que eu chamo de caminhão carregado de abóbora. E não adianta o jeito que ele desqualificar o nosso comentário, porque não é uma realidade. Eu vivi dentro do Rádio Sergipe há mais de 40 anos. Comecei novinho no esporte lá. Depois eu fui vendo o seguinte, como eu sempre gostei de rádio, acompanhava as grandes rádios do sul do país, as grandes redes, né? E a gente vê que, claro que lá também tem propaganda dos governos. Mas o envolvimento do comunicador, do jornalista com o setor comercial, ele não é moral. Ele não virou uma relação umbilical, né? Umbilical, isso aí. Aí o cara vai assim, visita o secretário, bota uma cota lá para me ajudar, né? Porque eu vivo de cota. É tão vergonhoso e é tão explícito que o departamento comercial da emissora, ele praticamente não funciona. Se brincar, você quem vai lá e consegue mais cota do que o departamento comercial da emissora. Por quê? Porque você faz o meio de campo. E ainda corre isso, chega lá, o cara dizer assim, vou votar. Rosalvo, Maurício, bota aí um comercial. Aí eu digo, vou botar porque eu conheço Rosalvo, sabe? Como foi aquele... Gente boa. Gente boa, Jesus Cristo, gente boa. E mataram ele também, crucificado também, né? Então essa relação é muito vergonhosa. Ou então, às vezes, eu boto comercial porque... com pena de você, coisa e tal. E não é assim, né? Comercial é um produto, você tem uma contrapartida, você tem um programa de qualidade, de informação, e eu vou anunciar lá, porque eu sei que lá meu produto vai vender. Isso não quer dizer que não tem por aí, não tem, mas a maioria é uma troca de favores, relação que chamam de promíscua ou umbilical. É tanto que eu faço essa crítica, que os veículos de comunicação em Sergipe, eles não se colocam como empresas. Não. O que é uma rádio? É uma empresa de comunicação para levar a prestação de serviço ao público. Então, ele trabalha para ganhar. É uma empresa, vai ter as suas propagandas, vai receber. Propaganda pode ser do governo, iniciativa privada, prestadores de serviço, todo o setor. É um produto que tem a contrapartida, né? Então, eu tenho um plano de qualidade, eu ofereço e o governo, a prefeitura ou a empresa particular vai lá, anuncia no programa lá, porque sabe que vai dar repercussão. Mas não, aqui eu vou lá anunciar porque eu sei que eu tenho espaço ali, e eu já comprei aquela turma, né? Aquela rádio ali. Vira até, chega rádio chapa branca. E há muitos empresários de política, eu já ouvi, para aquele seu amigo aqui me pedindo tanto. Quer dizer, isso é decepcionante para um comunicador. Mas, enfim, é o que temos, como dizia seu Quen, fundador do restaurante Depan Oriental. A única propaganda que eu fiz agora. É o restaurante chinês Depan Oriental. Seu Quen, quando a gente chegava lá, e aí, seu Quen, como é que está o mercado? Ele fez, estamos levando, é o que temos, né? E aí eu disse, mas seu Quen, e como é que o senhor está conseguindo viver agora, depois dessa pandemia? Seu restaurante sofreu muito. Ele disse, rapaz, estamos tocando conforme a música, dançando conforme a música. É assim, então, aqui não tem... Eu sonhei com isso muito. Quando eu vi chegando aqui a CBN, mas a CBN é da Globo, não interessa. A Globo é uma empresa. É porque tem muito desinformado e despreparado, que não lê, não pesquisa. A Rede Globo, desde o começo, se ela teve os interesses, mas é uma empresa. Você não vê nenhum jornalista ali da Globo fazendo uma propaganda, um jabá no programa, no jornal. Não. Você vê hoje o chamado merchandising. O que é merchandising? Um produto quer fazer uma propaganda no programa de Maurício, porque Maurício tem boa audiência, competente e tal. Aí você diz, olha, eu quero que você divulgue meu xarope lá no seu programa. Pronto, ele bota o xarope lá em cima da mesa aqui, ó. Aí, no intervalo, tem a propaganda e mostra que aquele xarope está ali na mesa de... Chama-se merchandising, né? Então, você usa o prestígio daquele programa. Agora, aqui o que a gente vê é que se você, o jornalista, não se colocar à disposição de ser vendedor, de ir atrás do dinheiro, para depois eles dizem, como é que é seu contrato com a rádio? Não, 30% é da rádio, 30%, não sei o quê, a cota e tal. Cota tem uma vizinha, a propósito, Dona Cota, já faleceu. Dona Cota, né? A filha dela, Dona Eu nunca aceitei negócio de cota. Nunca aceitei. Nunca. Trabalhei, quando eu quis trabalhar de graça, voluntário, eu fiz isso numa rádio católica, que eu passei algum tempo lá, por uma questão de fé, e eu não precisava, eu sempre fui assim, eu não sou aquela história que lhe perguntaram uma vez, mas Maurício, você perdendo essa oportunidade, assim você não cresce. Aí essa turma que acha que crescer é ficar mamando
para você ficar rico. Eu disse, não, eu pago minhas contas em dia, eu tenho meu dinheirinho que dá para eu sobreviver, né? Tem um barraco lá onde eu me escondo, lá com a família certinho, tudo bem, certinho. Não estamos devendo a ninguém, ou seja, a devemos cabeça... a Deus o mundo, como a gente deve aí, né? Mas é uma dívida que não deixa nossa dignidade lá embaixo, né? Pois bem, mas essa abertura toda, a gente falando, porque infelizmente eu tenho recebido muitos comentários, no meu Instagram, também aqui no meu WhatsApp, e as pessoas que me encontram na rua, rapaz, ninguém aguenta mais, está demais, né? Como você disse, as rádios são assim, pá. Tem interesse em falar mal daquele, então leve esse, passe tudo que é rádio. E depois eles ficam tudo exclusivo, aquele. Não, e a gente não tem, as pessoas não estão acreditando. O que eu disse aqui no programa. Aí quando dá 9 horas, o cara vai lá pro shopping tomar aquele cafezinho lá, encontra com um político lá e troca figurinha. Por que eu estou dizendo isso? Porque há 15 anos atrás eu fui lá no Geobabola pagar minhas dívidas no shopping. Lá, né? E aí encontrei lá o cara. E aí, gostou da minha matéria? Chamei você lá. Aí, oi, tudo bom? Tudo bem. Ou seja, a repercussão é lá no cafezinho do que ele disse e se agradou o deputado ou não. O deputado, o secretário, assim, rapaz. É desse jeito. É desse jeito. E do outro também. Outros também. E de outros também. Falando desse jeito, vamos falar um assunto que pipocou já essa semana. A prefeita voltou do Canadá, foi ver os netos, os filhos, mas aí já estava uma confusão na SECOM. Essa Secretaria de Comunicação da Prefeitura, não é porque está, como diz o Wellington, não é porque está na nossa presença, não, mas nós já falamos desde o primeiro programa que fizemos aqui. É um livro de matemática, né? A SECOM. Cheio de problemas. Cheio de problemas. Sim, mas tem CC gordo. Sim, tem CC gordo, mas o CC consegue ainda ser apagado pelas vaidades, né? E pelos caprichos, né? E agora virou a central de denúncia de queimações aí, tá um arranhãozinho entre a secretária de junta e um radialista lá, tal. Faz parte da equipe de rádio. Da equipe de rádio e parece que estourou aí e tal. E hoje à tarde, eu soube que já vai ter uma reunião, mas vou adiantar, vai ter aqueles panos quentes, né? O radialista, na hierarquia, é menor, baixa a bola. Vai ser remanejado lá para aquela secretaria com a letrinha né? Pode ser ou pode ser sabe? E a moça vai ficar lá e tudo gradante no quartel de Abrantes. Por quê? Porque quem é o responsável por esse contexto todo? O secretário de comunicação, que não deu uma política de comunicação coesa e jogou lá as feras e agora está... Foi fazendo o time assim nas carreiras, botando do jeito que ele queria. E agora está aí. Vai ter que gerenciar o quê? As questões internas, né? Que tornou-se pública, né? E ao ponto de brincar até confundir até a própria gestão da prefeita, né? Porque a comunicação já está trabalhada, né? Não tem comunicação, né? E com essas brigas de vaidades entre a secretária de junta e o radialista, aí vai ficar. Porque isso vai chegar no sindicato de radialistas, jornalistas, no Coliete, e ninguém vai meter a mão nessa conversa. Aquela história de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, aquela história antiga, vai ser usada agora na comunicação. Mas também, infelizmente, tem muita gente do sindicato do CC gordinho. Não é CC, o Deus lhe pague. Deus lhe pague. Deus lhe pague. Não, é terrível. Quando eu falo isso, você me dá, como diz o outro, me dá náuseas, né? Como diz o outro, dá náuseas, mas para uns dá vontade demais. Eu sou comunicador, porque o cara pensa, se um cara pensar um pouquinho de querer me jogar nesse bolo, dizer, você está querendo CCzinho? Eu não, me respeito. Eu chego a ouvir hoje, não, pai, mas isso todo mundo faz, pai, tá? Eu digo, pai, não é possível o cara tá na televisão, tá no rádio falando e depois tá no gabinete, ou de deputado ou vereador. E aqui, infelizmente, uma grande parte dessa nossa mídia... Nos últimos 2 anos, Rosalves, banalizou-se a aquisição de passe de figuras tidas como de oposição. Estou chamando assim para ser bem... Para não dizer que se vendeu, sabe? Aquisição de passe. Olha, o governador mesmo aí é o maior, como o nome é? Scouter. Scouter, sabe o que é Scouter? Scouter é contratador, né? Aquele que olheiro. Então o governador começou com o seu Scouter aí forte aí, ó. Alessandro Vieira. Kit Lima hoje, mais reforço dos Scouter, virou agora ali vice do governo. Rapaz, mas isso aí, Kit Lima, isso aí, eu sei que a causa animal. Os gatinhos, então, os cachorrinhos. E aí Ricardo Marques pegou a postilha de Fábio Didieri e criou também virou o seu Scouter, ou seja, contratando o time. Ou seja, a Prefeitura de Aracaju está para a política brasileira, sergipana, assim como o Flamengo, né? Só tem estrela, né? Só tem estrela.
Então, está tudo cheio. Ou seja, contrate. Agora, o X da questão não é contratar. Vai fazer o quê? Fazer o quê? Porque precisa saber. Porque tem muito cacique para procurar índio. Olha, o Diário Oficial do município é uma vergonha. Todo dia tem nomeação. Todo dia parece uma lista do vestibular. Não sei no vestibular, tem aquela lista, não entendo mais não. E de repente sai aqueles nomes surpreendentes. Né? Rapaz, aquele cara. Eu me lembro. Não, como diria o nosso amigo. Me lembro o Cata CC, quando ele fala. Cata CC é um amigo nosso que ele fica pesquisando o diário, né? Ele é pesquisador. Mas quando ele vê um nome assim, sonoro, de jornalista. Mas esse cara não era contra? Esse cara não estava na secretaria do outro governo? Então, o Scouter conseguiu, que é o olheiro, né, conseguiu trazer para as hostes municipais aquela estrela que estava lá. E quando ela chega já elogiando, dizendo que é assim assado, e ganhando um super salário, né? Super salário na visão de Sergipe, né? O cara ganhava lá 3 mil, vai ganhar agora 15. Outro ganhava 4.500, vai ganhar 16. E tem uns que viram até lagarta. É o cara que está na folha, mas não vai lá. Esse é o CC Lagarta, né? CC Lagarta. Agora, veja, de qualquer maneira, já passamos dos 100 praticamente dias. 100 dias, né? 100 e tantos dias já. Daqui 100 a pouco, com S. E daqui a pouco chegam os 150 dias, né? 120 dias. Eu vou voltar a dizer, Rosalvo, que eu venho aqui dizendo. A gestão da prefeita aí vai ficar algumas enchentes em vão, tá, mas não vai ter por quê? Porque começou desarranjado e vai continuar assim. Olha, é um exemplo agora bem prático. Olha, o governador, vamos botar agora para o governo, o governador provou por A mais B que é o melhor marqueteiro do estado. Olha, ele levou para lá Vavazinho, levou para lá Fabiano, foi? Para lá Marcos Franco, né? Edivaldinho. Sim, não, mas quem faz o marketing do estado é o governador. O turismo de Aracaju, de Sergipe, é o governador. O governador, ele é o maior, mas não tem um Cleo Nascimento. O governador por si só está de parabéns, governador. Nesse ponto, no turismo, o senhor é o número 1 mesmo. Não tem, não. Vai surgir. Nem Fabiano, que eu pensei que ia deslanchar. Pode deslanchar depois, mas vai o quê? Vai reboque no governador. O governador, primeiro que ele comunica bem, né? Bem, nas redes sociais, ele está sabendo usar. Agora, só que quando ele está usando, ele está apresentando coisas mesmo. Então, olha, eu abri um concurso, tal. Não, ele está assim naquela marcha de João Alves, contra fato um argumento, né? Coisa que a prefeita, falta uma política de comunicação e falta ações. Que a gente falou os ônibus, sim, os ônibus não é na história. A questão é que a licitação, o lixo que continua aí, irregular. Ela disse que ia moralizar isso. Foi. Irregular, o lixo continua irregular. A empresa que assumiu aí está o lixo Esses irregular. ônibus também, aqui para nós, eu estava olhando, tem muitos ônibus maquiados. Né? A mobilidade urbana continua aí. A Hermes Fonte continua o mesmo desastre. A buraqueira continua aí. Uma porção de coisa. Até a Secretaria da Saúde, que estava destacando agora, já começaram as reclamações já, embora eu ache que isso é um mecanismo para esvaziá-la e, em julho, ela pegar a BR. Ou vai para outro andar, né? Não, pegar a BR é o seguinte, quando ela sai da 101, que é federal, vai né? Vai para 235. Não, vai para estadual, vai para a 100. SE, Lagarto. SE, significa o que é isso aí? Ela sai do comando e vai ser adjunto. Vai entrar um comandante do interesse político. Porque quem está comentando aqui, pessoal, e que às vezes as pessoas ficam assim, porque ficam apaixonadas, não estudam, não procuram conhecer o que é política. E às vezes sabem, mas não querem se aceitar. Não quer. Aquele mais traído. Eu preciso ver. O que está se falando aqui é que política. É uma arte. É uma arte. Ela é uma arte do bem comum, mas usada pelos políticos, arte dos seus interesses. Vira artimanha. Artimanha, pronto. Então, o que é que eles fazem? Eles, quando vêm para o governo, eles já estão estabelecendo a próxima eleição. Então, quando a Emília está na moda e tal, então vamos apoiar. Então, a liderança do PL, fala-se, Edivan Amorim, não tem dentro que ele esconder. É o presidente do PL e tal. Vamos apoiar a Emília, não, então o partido é mais forte. E aí ela se elegeu, porque o povo também já está com o saco cheio, queria tirar de volta e tudo. Ali não precisava nem de marketing. E se brincasse o marketing velho, que eles esculhambavam muito, você metia o pau, quase que bota Luiz Roberto, desconhecido disso, quase que ele chega. O que levou os gastos do Roberto, e agora eu vou comentar aqui, foi aquela história de Rogério Carvalho contar que ele foi colocado para
fora da Petrobras, né? E o Luiz Roberto demorou para esclarecer, ficou muito um negócio pela metade, né? Como isso se estivesse no esquemão lá E aí ficou, ou seja, não estou discutindo se foi correto ou não, então, assim, que ele para justificar, ficou com muito, como diria minha avó, com muito bolodoro, muita história, porque foi assim, bolodoro. E não a história só falta clareza. Então, daí. Com relação a essa estrutura de eleição, olha, você imagine que tem a nome dela, secretária da Fundato, não esconde para ninguém, já é pré-candidata aí. O próprio Ricardo Maia é pré-candidato, ou seja, tem tanta gente, não tem nem 6 meses de gestão, mas já está batendo bloco na rua para se candidatar. Peraí, você o quê? Usou a secretaria como trampolim, foi? Agora, dizem, como diria o Hélio ali, que o governador Fábio Tidjara, você já falou, que ele tem um... Meu nome do contratador, do olheiro. Scouter. Ele tem um scouter, ele mesmo. Ele já trouxe um bocado de jogadores e jogadoras, né? Trouxe Kitty Lima, com seus gatinhos, já é vice-líder dele. Ele conseguiu agora pegar um passe difícil que estava para perder o contrato, que era André Moura, né? Jogador. Volta, vai juntar, vai então, fazer o meio de campo. Aí dizem que o time dele, o time Mitidieri, vai ganhar por WO. Não, o desenho está aí para WO. Não tem adversário. Você conhece alguém da oposição? Tem o Francisquinho. Então, o Francisquinho não vai ser nem candidato, tem elegível, Rosaldo. Não quero, não. E ainda é prefeito aqui, país, tá? Do Brasil, legal. Cara, ele é elegível, mas é prefeito eleito. Não, o Francisquinho não podia ser candidato a governador. Mas no dia para a eleição não podia ser, né? Só para você entender esse Brasil, não é possível, Você agora me fez lembrar do tempo do saudoso José Queiroz da Costa, quando tinha aquela disputa em Aracaju, tinha 3, a turma mais antiga, assim, se lembra de J. da Silva, da Silva, que era o Rábula, Valério de Perry, e tinha Laurino Campos, né? Laurino era bom de papo. Eram os três bons da área do jurídico esportivo. Então, vinha aquelas brigas ali, e no final entrava quem? O Zé Queiroz batia na mesa, né, da federação, né? Então, agora aqui, na política é assim, na política aqui, saiu do esporte e passou à política. Tem alguns juristas que provam, por A mais B, que você não pode ser candidato hoje, mas amanhã pode ser. É uma questão de uma nuvem, né? Se falar nisso aí, a justiça foi uma juíza só que acabou com a operação toda. Isso foi uma juíza aí, provou. Não tem recurso, não. O Ministério Público foi o primeiro a... Não, é aquilo que eu falei no programa passado aqui, Rosalvo. A coleta de provas foi inconsistente, né? Pelo menos é o que disseram, né? Porque a juíza deu uma canetada e disse todo mundo aí... Todo mundo aí não sei. Só falta agora todo mundo para a semana para a justiça para pegar indenização por danos morais. Só falta não, vão querer hoje. Então, melhor, pronto. Então, é isso aí. Agora, quer dizer, quem começou a tomar, digamos, as palacadas foi a doutora Daniela Garcia, né? Agora, até Jacques saiu lá da sua folga, na sua cadeira de balanço lá, um vovozelo da política, né? Boa, 81 anos, aposentadão, boas aposentadorias. Aí, de uma forma, me deram um gancho, aí gira as rádios também, como você disse. Deu um giro para dizer que Daniela está empolgada, queria ser candidata, era um Sérgio Moro de Sergipe. O Jacques, não é brincadeira. E ele dá aquela soldada que condenar, quando eu me lembro de Jacques naquela época também. Chegava na Câmara de Vereadores, chamou o João Alves, João do pulo, esse João Alves fica pulando em partida. Eu peguei isso no comício. Jacques Barreto faz parte do folclore político de Sergipe e também da política. Só que quando o Jacques sabe transformar, às vezes, um limão numa limonada. Olha, Jackson, certa vez, essa atingiu até a minha classe, eu me diverti. Jackson Barreto estava assim, mais queimado, mais sujo como a cadeia de chuva. Aí, o repórter perguntou a ele assim, Jackson, como é que você vê essa situação dos professores? Você veio com esses óculos aqui. Eu me lembro, eu vejo com esses óculos. Então, pronto. Por aí você tira Jackson, ele fica procurando as brechas. E a turma das brechas para ele. Aí dentro da brecha ele estava tomando cafezinho. Eu estava ouvindo uma gravação que o cara mandou para mim hoje. Ele estava parabenizando, pedindo desculpas elogiando o Mendonça Prado. Disse que o Mendonça Prado foi uma vítima. Apareceu Jackson Barreto. Que disse que detonava o Prado, o PF, João Mauro. É isso tudo. É por isso que eu falo que o povo às vezes ou não quer,
Quando estuda, não quer ver a história, você que é historiador. Não quer ver. Eu não é mesmo, você tem que procurar saber. Mas por que fulano está junto agora? Mas eles já foram adversários. Ou seja, hoje ele pegou o programa de rádio hoje e transformou Daniel Garcia em pó. Ele disse que ela não veio para nada, né? E ele continua, ainda disse que teve uma gestão, não foi gestão melhor por causa da pandemia, não foi? Tal. Mas que ele conquistou todos os cargos, foi prefeito, foi deputado, governador, duas vezes, vice-governador. E a canetada aqui foi, a juíza deu, ficou todo mundo. Daniela, agora, doutora Daniela, aqui vamos falar agora nós, comunicadores, que não tem apego a ninguém. Se a senhora tivesse, o senador também, permanecido na oposição, vocês seriam hoje um grupo de oposição. Vocês não aguentaram também. Essa que é a verdade. E a mosca azul a mosca é danada. Sobrevoou a cabeça de vocês e deu aquela picadinha na ponta do nariz. Aí coçou, pronto. Se apaixonou. Aí a mesma coisa. Aí a Kitty Lima, os cachorrinhos, bacana. Eu sempre entrevistei ela. Achei que foi uma surpresa, uma jovem defensora da causa animal, se elegeu vereadora, deputada. O próprio Alessandro Vieira, que dizia que foi vítima da oposição. Jacques Barreto, tudo. E não foi passar uma noite, um dia com ele no meio, do outro dia estava no quê? Com o governador. Provando que eu venho dizendo que nunca foi contra o governo. Ela é contra a pessoa de Jacques Barreto e Jacques Barreto é contra ele. Com as brigas pessoais. Aí Jacques chega agora, fica gozando. E Jacques sempre foi isso, é esperto. Ele não perde. Ele não perde. Né? Não, é assim, ele anda planando assim, é como o livro muito conhecido, O Príncipe, né? Que fala assim, olha, é assim, você vai, tá aqui, depois cai, depois volta. Jacques foi assim. Não, ele passeou assim, ó. E a turma dá as oportunidades para ele, né? Ele veio, Wilson, olha, ele veio, aí a imprensa também gosta, né? Aí Jacques vai falar, Jacques vai falar de quê? Nada. Já tem uma gestão, tá aí, saiu de cena, Jacques não consegue eleger nem um síndico de um prédio. Nem discurso político. Não, Jacques já provou. Mas é isso que eu quero dizer. Eu estou dizendo aqui, Daniele, Kitty Lima, o senador, eles tiveram a oportunidade de ser oposição de verdade. E não se tornaram. Se tornaram governo não também. Tiveram paciência de esperar. Como agora também. Quem é que você fala de oposição em Sergipe? Tem uma briga de uma pessoa que aparece, mas o próprio partido, ele é um bloco, não um partido. Linda Brasil, mas o PSOL. Esse é outro. PSOL. O PSOL, ela podia quer dizer bem prático? Aquela moça que foi candidata do PSOL engoliu Linda Brasil sem mandato? A menina aí, você lembra que professora, foi? Né? Sim, já foi várias vezes. Niuli, sim, o eu até achei, eu até comentei aqui no YouTube que aquilo que não, Linda Brasil. Porque Linda Brasil, você tem que falar de Linda Brasil como pessoa preparada. E tem um mandato. Ela ganhou mandato, ganhou vereadora, ganhou deputada, independente. Ganhou pela sua firmeza, por defender a sua causa com muita firmeza. Simpatizantes. Depois estudiosa. A mulher tem mestrado em educação. Não, ele se posicionou como oposição. Coisa que os partidos em si, chamados de oposição, eles são, como a música diz ali, mutantes. Samba, olha, eu vou dar um exemplo para não... Esse mesmo PSOL, tinha os candidatos atrás, chamavam de não pagos, lembra? Lembro. Não pago, não pago. O não pago, os caras morreram ou saíram de Sergipe? Aquele movimento não pago, né? Sim, não pago. Eu me lembro disso, sumiram, né? E é isso que eu estou falando. E a Linda Brasil, ela poderia ter sido a candidata a governadora. Mas o partido não quer ela. O partido enjoadinho e tal. Eu achei também o pessoal todo radicalzinho. Nada radical consegue. A gente já percebe isso na experiência. Não é nem radical. Não. É que o PSOL e o PT têm os seus, que eles chamam, quando estão com raiva, chamam de grupelhos. Eles lá chamam de grupelhos. Mas lá eles chamam aqui, são de grupo. Tem a opção de esquerda, a opção de direita, a meia esquerda, liderança, tal. Então, formam o quê? Vários guetos dentro do partido, né? E o partido não vai. Isso é muito longe, não. O PT em Sergipe aqui tem 2 líderes. Márcio Macedo e Rogério Carvalho. E já estão todos aliados com o doutor Michel. Dependendo da conversa de Lula lá e ele cá, vem pra cá. E o engraçado é que Lula lá está mandando as verbas boas para Sergipe. Lula lá e vem pra cá. Pronto. E assim, bom, agora... Então, mas a Emília não é oposição ao governo? Emília é oposição ao governo. Qual governo? O governo do Estado. Não.
Não. Quem a bancada, por exemplo, Miltinho da federação, é da base do governo, né? Da prefeitura, não é assim? Miltinho de que partido? PSD de Vitiero, né? Vamos botar assim, não tem. Isaac é o líder. Isaac é o líder, Isaac é do União Brasil. Que é aliado do governo. E o governo que vai disputar a eleição novamente. A oposição aqui, ela anda ao sabor das nuvens. As nuvens. Não tem oposição. Você está lembrando Magalhães Pinto, né? Era um veterano político. Do Banco Nacional, que ia para uma nuvem e tal. Aqui, a bancada toda de oposição de ontem está com a prefeita hoje, e mais além. A maioria dos deputados são da base do governo, dos vereadores, estão com a prefeita. Então, quando chegar perto da eleição, você não tem a dúvida que a base do governo vai encostar a prefeita Emília na parede. Então a prefeita Emília vai se juntar. Junte-se a nós e o mundo será um só. Provando aquela música de Beto Guedes. 1 mais 1 é sempre mais que 2. É impressionante, rapaz, a gente avaliando política sem... o povo, vou repetir, o povo é que se deixa levar pelas paixões, pelos egos, pelos ódios. E a idolatria. Não, eu vi uma mulher falando, não, mas que olha, fulano... O próprio Edivan Amorim já foi aliado do governo, desse governo aí. Eles estão esquecidos. Pelo PSC. Quando elegeu Eduardo Amorim, elegeu Demora, Suzana Azevedo, Angélica Guimarães. Mas então, agora é oposição, ou seja, é de acordo. Mas é para ficar com raiva, ódio? Não. É para você saber que nada é para sempre. Já dizia Renato Russo que para sempre acaba. E esses acordos, mano, que o povo. Você que me assiste aqui, assiste ao Maurício, as pessoas, eles fazem o acordo deles, né? E aí, a deputada quer ir para o Tribunal de Contas, o deputado quer ir para o Tribunal de Contas. Qual é o acordo? Então, você faz o seguinte, me apoia fulano, apoia fulano, depois eu boto você no Tribunal de Contas. E ficam todos caladinhos. No fundo, ele se sente humilhado. Tive que engolir aquele cara, mas ganhei meu carguinho no Tribunal de Contas. Aí agora já ficam falando do filho do conselheiro ser candidato a vice, Jefferson Passos, né? Jefferson Andrade, porque o pai, Ulisses Andrade, é do conselheiro do Tribunal de Contas. Ele ainda falta, parece, uns 2 anos para se aposentar. Porque conselheiro... 29. Que é o melhor emprego, né? Conselheiro é empregaço. Conselheiro do Tribunal de Contas. No mundo. Você se aposenta nem com governador. 75. Não, nem governador. Esse emprego é igual a música não é lei urbana, não. É para sempre. E esse para sempre não se acaba. O porreta do assunto puxou, tem que a gente vai lembrando. Esse para sempre então, a presidente do Sebrae é filha de quem? De Belivaldo Chaves, ex-governador. Que é casada com José Filizola, que é do Tribunal de Contas, vamos parar por aí. Aí vamos falar, vá, Paspalho, acredito, vá, você que se acha, que vem dizer, aí se mete nesses grupos e fica... Aí tá errado, não. Eu estou mostrando que... Politicamente é assim que funciona. Pronto. Não vem para cá dizer que é melhor do mundo, não porque eu faço uma política. Não, né? Quando nós estamos falando aqui, não estamos criticando, não. Estamos mostrando, estamos expondo como funciona a engenharia do poder. A engenharia do poder. Isso a gente está falando do Belivaldo, da filha e tudo, mas tem os outros também. Tem. Todos se fizeram. João Alves indicou no Tribunal de Contas, Valadares indicou no Tribunal. Aí os tribunais de justiça, os ministros supremos, quem é que indica? O governo. E outra coisa, aí vem o senador, né? Não, porque o Senado, esse juiz, esse Xandão e tal. Sim, Senado, tira o Xandão. Porque quem pode tirar, eles não tiram. Sabe por que não tiram? Aquilo preso. Aquilo que a gente falou agora, nos gabinetes, um papinho aqui, um papinho ali. Aí disse, não é justo a gente afastar um ministro do Supremo. Porque lá tem um monte de, como diz os antigos, a capivara, essa turma, a capivara lá. Quando vai cavar lá, o que tem de história, processo. Isso é muito longe, não. Aqui, vizinho, Renan Calheiro. Se lembra de Renan Calheiro na época lá? Renan Calheiro, coisa e tal. Foi que deu. Elegeu o filho para senador. O governador tem 2 senadores, pai e filho. Só faltou o Espírito Santo, que é a capital do Estado do Rio. E não duvide nada quando chegar a eleição agora para governador, né? Vamos botar o sobrinho. É assim que funciona. Quando na família não tem gente assim, com um pouco de vocação política, e quando tem... Pega, pinça assim, ungido. Sim, mas um assunto puxa o outro. Eu soube que
Chamaram o Rodriguinho Valadares, que disse que ele queria ser senador, candidato a senador. Mas disse aí que ele já disse hoje, eu vi um boato, o rapaz respondeu a um colega nosso que não é assim, assado. Mas na hora lá, porque o Rodrigo Valadares está onde? Que partido? União Brasil, né? União Brasil tem André Moura. Você acha que o Rodrigo Valadares vai se criar no União Brasil? Não. Aí tem o PL. Aí, vamos por aqui no PL. Aí tem Eduardo Amorim. Vai se criar lá. Também não. Esse rapaz vai ficar igual o grande futebol. Vive, mas não cresce. Grande futebol, quando vem a máquina vem assim, passa dia certinha. É essa história. Não é que eu queira, não. É que é assim. É assim. Aí vem outra coisa. Então, do lado de cá, ou seja, do lado do governo, tem 3-2. Tem 3-2. Em tese tem... Rogério. Não, em tese tem André Moura. Tem o Alessandro, né? E tem aí o Rogério, o próprio, depende do contexto, é o próprio Edivaldo, né? Edivaldo, acho que ele já sentiu que é ruim de voto no interior. Edivaldo não é ruim de voto. Todo respeito. Edivaldo não é ruim de voto. Edivaldo é um caixão de ferro, é pesado. Pesado. Rapaz, mas do papo agora não vai ter chumbo mais. Não, pois é, porque Edivaldo pegou o chumbo todo já. Os de cá, o chumbo para guardar o dinheiro. E naquela época não tinha o faraó, queria ser enterrado, né? Bota meu dinheirinho aqui de lado, e deixa o meu dinheiro aqui, porque quando eu voltar. É político, às vezes tem esse pensamento. Eles acham que não morre, eles querem ficar até 500 anos, né? Não, eles ficam procurando estratégia para se perpetuar no poder, né? Porque o poder é fascinante. É você mandar. O poder é mais importante que o dinheiro, né, professor? Sim. Você mandar, eu ia. O senhor, como historiador, tem alguma lembrança de um poderoso que preferiu o poder do que o dinheiro? Aqui, não precisa muito longe, não. Aqui, pertinho, aqui, no município aqui, que tinha dinheiro, não precisava ser o poder, foi o poder. Aqui, o município ali, na região... Aqui, Suca, é um Canavieira, tal, de Sergipe. Chegou ao ponto de dizer que é dono de Sergipe, você lembra? Me lembro. Até Silvio Santos brincava. Pronto. Mas em Sergipe só tem dois, né? Ele tinha o dinheiro, mas ele queria o quê? O poder. Ele chegou a ser o deputado federal mais votado de Sergipe, formou, criou uma... Indicou um governador aqui, criou. Lorival. Até pessoas ligadas a ele politicamente. Tem aqui um caso de um rapaz que foi até motorista, que virou presidente de Câmara aqui em Aracaju City, viu? Os mais novos não sabem nem quem é, mas nós não sabemos que não querem. Se for procurar na história, vai saber. Década de 80, na virada de página. E o político disse assim, eu quero o Maurício vereador. E ele queria e acabou, o dinheirão entrava. Eu vou citar aqui só, se juntava assim, as pessoas as quais protegia e indicava. Aqui foi indicado muito, assim, fazia parte do chamado agrupamento político, né? Naquele tempo era chamado da meu cabo eleitoral e tal. Eu vou citar assim só e não vai ficar constrangido, não. Vou nominar, viu? Vai. Gonzaga, Jorge Araújo, Pedro Firmino, Paulo Mendonça, tudo cria de quem? De doutor Augusto Franco. Ou estou mentindo? Era o chamado grupo político da Arena, do PDS e tal. Esses aí foram muito tempo sob a bênção. Comandaram. E a graça. Mas é para provar que o livro de Maquiavel está certo. Eu poder assim vou repetir. Depois veio nessa esteira veio o Sérgio Góes, Zé Lopes, né? Zé Lopes. Estou falando aqui, viu, que eu vivenciei isso aí. Eu também. Parte disso aí. Quando eu estou repetindo, isso é história. Isso aí não é não. E as pessoas dizem, quem é que elegeu Rosaldo? Não, foi fulano, foi o doutor fulano. Aí do outro lado vem Jackson, vem cá, vem aqui. Nelson Araújo, Rosalvo Alexandre, teve uma época, Emmanuel Nascimento. São os agrupamentos com seus líderes. Tinha aquele outro tipo, esqueci o nome. Eu sei que era assim mesmo, Jackson era a grande... Aí depois veio a terceira via, com Deda, aí veio Ismael Silva, veio o Paulão, veio aquele menino Gilvan Melo, tudo capitaneado pelos seus gurus. Guru Augusto Franco, Guru João Alves, Guru Deda, Guru Zé Carlos Machado. Guru Valadares. E agora Guru... Divan Amorim. Divan e Guru Mitidieri. Tem o pai, né? Tem o pai dele também, a liderança. E agora está vindo já o tio, parece o primo do Claudio Mitidieri. Vai ser candidato. É assim que funciona. É desse jeito. E dos outros também. Vamos ter um assunto para a gente encerrar. Esse tema chamou atenção na mídia radiofônica, a questão do ex-prefeito de Gama estava sumido. Gama, ex-prefeito, hoje também empresário. Aí ele aparece para dizer que é contra essa coisa de tirar o prédio da Câmara de Vereadores. De certa parte ele tem razão, né? Não, ele tem certa parte tem razão. Por quê? Foi há 25 anos passados, em 2000, que Gama
ao pegar aquele limpar o mercado lá, criou o que é chamado o quê? Revitalizar o centro, não foi? Foi. Ampliou calçada e tal. E ele melhorou mesmo. Foi. A Rua Santa Rosa, minha mãe mesmo dizia que Gama era macho. Na Rua Santa Rosa ninguém mexia. Teve tutano de limpar o mercado, tal. Aí agora, como é que eu vou revitalizar o centro se eu tiro as repartições do centro? Um exemplo bem prático, o prédio do Feliciano. Não, eu vou pegar ali na praça. O do edifício Walter Franco. Walter Franco, sim, ali foi o Ministério Público. Era o Ministério Público. Ali embaixo dá para fazer umas garagens ali. Ali pode fazer naquela praça os 3 poderes aí. O Executivo Municipal, lá de cá, Legislativo, lá de lá, Assembleia, e o Judiciário de lá. Voltar a ser a Praça dos 3 Poderes. No centro de Aracaju é uma maneira de você revitalizar. A Prefeitura, diz que na época a UNIT ia pegar, não sei o que lá, muita mentira aí, essa mentira que entrou, tal. Podia ser ali o quê? A Funcaju. O antigo prédio da prefeitura. Né? Sim, a Funcaju, sim. Ali tem a Cúria perto, no centro de Aracaju. O Parque Teófilo Dantas como é que você vai revitalizar o centro? Se você tirar do centro, quem é por cento quer? Nem as portas estão 100% mais. Então vamos, e os prédios que esses camaradas estão alugando, tudo com cacau gostoso, os amigos. E tem o Feliciana lá praticamente vazio. O Palace, o Hotel Palace, a gente fala aqui, eu já falava no rádio. Você está igual aquela história, você fala, mas quem faz é Edivaldo. Eles diziam lá, né? Me lembrei da minha neta. Minha neta era pequenininha, Edivaldo candidato. Aí teve essa música, né? Eles falam, mas eu voto em quem faz é Edivaldo. Aí minha neta ficava cantando, o que é isso, Letícia? Olha, a propósito, rapaz. Eu passei sábado de manhã na rua José do Prado Franco, aquele escândalo. O que é aquilo ali? Eu nunca mais passei ali. O corredor polonês, de um lado aquela rua com aqueles cestos na calçada, do outro lado os carros de fruta. Um escândalo da Imurb, da Insurb e da SMTT, né? Olha, da Praça General Valadão até chegar lá com aquele campo lá, é tudo ocupado por feirantes ali, na rua. E vai mudar quando? Vai esperar o quê? Que o rapa, a moto quebre? A rodoviária ali voltou, aquela esquina é um escândalo. Tá de novo a rodoviária? Voltou. Quer dizer, se a prefeita Emília não desmanchar aquilo ali, não vai estar nada novo ali naquele setor. Prefeito Emília não, o presidente da Insurb. Sim. Da Insurb. Não é o José ao contrário? Então é difícil. Hugo. Não, é mais fácil. Hugo é José. Hugo Exódio, que é José ao contrário. Né? Me lembrei de José da Bíblia. Né? Não, o da Bíblia é José mesmo. Esse é Exódio. Esse é o contrário. Mas enfim, tempo moderno. Enfim, aí você vê, tem o Hotel Palace abandonado, esse edifício Walter Franco, quer dizer, o centro todo devia ser revitalizado. Alguns órgãos do município deviam ficar por ali mesmo, do governo do estado, né? É porque é o seguinte, para dar uma certa vida ao centro, né? As lojas, não sei, olha, tira no mercado. Olha, se der 5 horas da tarde, da Pedro Calazans, onde eu moro, para baixo, 5 horas da tarde, você pode matar alguém e deixar lá, que ninguém vai aparecer. Final de semana, olha... Ou seja, do calçadão da João Pessoa, desde o Palácio já... Não, da rua da frente até a Pedro Calazans. A rua Itapuranga tem momento por causa do quê? Porque tem aquele plano funerário lá, a rua Itapuranga. Rua Laranjeira abandonada, a rua a Maranhão desabandonada, ou seja, Aracaju morreu. Não tem mais nada. Não tem mesmo. Não tem mais nada, fechou. Você lembrou bem. Nem escola à noite, que tinha curso à noite. Não tem mais. A rua de Pacatuba é um escândalo. Só tem o Tobias, o colégio, e a sede da DRT. O resto está tudo fechado ali. A rua Pacatuba, não é no inferno, não. O centro ali, perto. A rua Dom Zé Tomás também. Tudo, pronto. Ou seja, o centro todo ali. É o chamado quadrado Pirro. Lá do Pirro, aquele rapazinho que fez o xadrez. O Pirro que criou o plano de Aracaju em 55. Que era um xadrez, né? Não, quem foi o que fez? Não foi Pirro mesmo? Não, mas esse... Que Aracaju seria um xadrez? Sim. Então, essa parte que é o chamado centro histórico, pronto. Acabou mesmo, não tem histórico mais nada mais. Não tem história velha, só para lembrar. Não, nem história velha tem, porque não tem o que. Os prédios estão deteriorando, caindo, destruídos. E os prédios que estão lá, por exemplo, o Palácio Museu mesmo, quando dá 4 da tarde, fechou, acabou a novela. Olha, quem viu Aracaju, Carnaval na Praça Fausto Cardoso, o 17 de setembro no Vale Maruim, e acabou tudo. Então, até os patrimônios em si estão se acabando. Então, como que você tira a Câmara? Que queira ou não queira, dá uma vida, né? Daqui a pouco vamos tirar dali, sabe o quê? Agora ele gasta o Santos, vamos tirar dali o Centro de Turismo, vamos tirar dali o que mais? A rodoviária velha que virou nova, a nova que virou velha. Então, o que é? Como é que você vai revitalizar o centro? Você tira o quê?
os pilares do comando do Estado. E o próprio discurso da prefeita, mas o governador dizendo que era revitalizar o centro, sentaram aí. Como é que faz o centro? Como é que revitaliza? O que é? Faz o quê? Então, não sabemos, tá difícil, tá difícil. Então, vamos torcer, sabe? E nesse ponto o Gama tá certo, porque ele é testemunha do... Ele contribuiu para essa mudança. Ele foi. Né? Eu me lembro, na época, que ele foi desmanchar o mercado, nosso colega queria ir para frente do trator, né? Aquelas forças de expressão. Não, porque tal, ele quer tirar o mercado. Meia-noite os tratores lá derrubaram aquelas lojas. Aquele amigo seu foi uma vez até fechou a ponte para o colégio. Fechou a caixa e hoje está no caixote. Eu vou, só se passar por cima do jeito. Disse que ia levar na frente do trator e Gama pegou o trator e tirou tudo. E o mercado hoje, cá para nós, do ponto de vista turístico, Aracaju, é o mercado mesmo. E assim mesmo, sem manutenção. Sem manutenção, uma bagunça, o trânsito ali e tal. E depois ali virou a praça de eventos. Eventos particulares também. Evento, chuva, sol, é tudo ali. Né? Tudo ali. O que precisa, sabe o quê? A Prefeitura de Aracaju, a seu turismo, pegar gosto aí, como o governador fez, né? E dar uma certa cara a 2 lugares em Aracaju. O Centro Histórico e a Orla da Atalaia, que até agora está na mão da Prefeitura. Sim, agora, o governador fez certíssimo. Ele conseguiu transformar ali num forró muito bom, na Orla. Diversificou. Agora, o coelhinho, tem cada coelhão bonito lá. Eu fui tirar uma foto com aqueles coelhos lá, é bonito. Não, é que a história que eu sei. O governador em turismo está dando aula à turma, e parece que ele fez o curso na UNIT, parece lá. Né? Que nota você dá para o governador nesse aspecto? Não, é 10. O governador não tem, nem Fabiano pegou essa postila dele. Governador Fábio Betidieri, aqui não tem puxar saquinho, não. Nota 10. Turismo, o senhor realmente. E ficou conhecido mesmo como Zé Festeiro. Isso aí não tem, esse aí não tem para tirar, não. Eu fui com a minha mulher pernambucana, mas fomos lá na Orla, pelo dia, ele estava ainda instalando ali. Rapaz, foi um toque de mestre. De gênio mesmo. Então, parabéns ao governador. Então, tá na hora da Secretaria do Município também pegar o turismo, pegar esse vírus também. Esse Natal aí mesmo que teve aí. Natal da Insurb? Não, Natal iluminado, mas foi com muitas luzes. Muito frufru, né? Tinha muito frufruzinho também. Então, dinheiro para chuchu. Então, pronto, a revitalização da cidade pode passar por aí, pela questão de alguns eventos na Praça Francisco Cardoso ali, o Parque Theo Estudantes, que está abandonado, né? Ô Maurício, para a gente encerrar, vamos pedir a Deus que na semana que vem, quando a gente for fazer o programa aqui, tenhamos novidades. Não, novidade tem. A prefeita retornou para ver se vai ter alguma coisa, mas realmente eu não estou sentindo segurança, firmeza. Que a turma diz, não, a prefeita já fez tanta coisa, o que é que fez tanta coisa? Fez. Não, ela fez contrato do lixo, dos ônibus e tal, e aí a turma, ela já cumpriu, lançou as secretarias novas. Sim, mas lançou, ainda vai fazer. Na verdade, a secretaria ainda vai começar. A prefeita pegou aquele cara que fez os papéis assim, aí assina. E mostra lá na rede social. Aqui e tal. Ordem de serviço. Agora, começar mesmo. Então vamos ver na semana que vem. Muito obrigado pela sua atenção. Estamos encerrando mais um assunto, puxa o outro. Não esqueça, Maurício, o like. O likezinho. O likezinho é o tininhozinho. Tem lá um positivo, você toca lá, que é para você receber as informações. E vai haver muita novidade. Agora, não sei se serão boas, né? Aí a gente, para a semana, a gente fala aqui. Então, você se inscreva, se não se inscreveu, espalhe para os amigos. Eu sei que as pessoas que estão me encontrando, não. Estou passando para outros amigos, porque é o que está fazendo a diferença. Eu estou achando bacana. A gente está tentando fazer, né? Eu estou achando bacana que as pessoas dizem, mas no YouTube ninguém vê, não sei o quê. Depois comecei a ouvir... Mas é bom assim mesmo. Eu comecei a ouvir dizer que é o contrário. O YouTube, as pessoas que são realmente profissionais e que fazem um trabalho sério, sem ligação a partidos, a ideologia, a ser seguro, a nada, então a gente tem o que falar e as pessoas estão começando a gostar. Muitos, claro, eu agradeço. Se lembram dos meus tempos de rádio, de fazer jornalismo, parabenizam, dizem que eu faço falta, então não tem falta não, estou aqui. E aqui é bom que é nossa TV. YouTube, ninguém manda aqui não. O YouTube tem uma virtude que quebrou a questão dos donos da comunicação. Não tem dono, né? Está aí, né? Está aí, pulverizou a comunicação, está aí, né? E você tem cardápio para todo mundo, né? Você o nosso cardápio aqui tá preto bom. E branco, para preto, azul, azul e preto, vermelho e preto, azul, e até para cinza. Um abraço, Maurício. Até a próxima, hein? Pessoal, até a semana que vem.